Oi, boa noite, boa noite. Olha, alguém entrou, mas eu não estou vendo quem entrou. Isabel, boa noite. Tudo bom, minha linda? Malévola, bem-vinda. Gente, hoje tem uma missão aí desafiadora, né? Falar de prosperidade. E é tão engraçado porque já teve tanta gente falando tanta coisa de prosperidade, né? Tantas visões. Oi, Emily. Então, falar de prosperidade é um desafio. Só que o meu desafio é falar de prosperidade trazendo aí a espiritualidade, né? Trazendo essas dicas espirituais. E para falar disso, a gente vai ter que trazer aí muitas novidades. Olha só o Bruno, Ricardo Bruno, quanto tempo. A ideia é a gente falar sobre essa prosperidade e perceber quais são as nossas crenças, o que nos facilita a ter essa prosperidade e o que nos atrapalha, né? A prosperidade a gente sempre fala de prosperidade conectada a dinheiro, mas prosperidade e dinheiro são duas coisas, certo? Uma coisa é a prosperidade, que engloba tudo. A prosperidade engloba o dinheiro, engloba a felicidade, o nosso afetivo, a nossa saúde, tudo. A gente pode depois falar de especificamente de dinheiro, mas prosperidade tem a ver com essa situação, né? Imagine é, um local que dá muitos frutos, que em se plantando tudo se dá, é próspero. Disseram isso quando chegaram no Brasil. Então, essa prosperidade tem a ver exatamente com isso, de essa possibilidade. E aí é interessante a gente perceber que essa possibilidade você tem, mas às vezes você tem dificuldade de expressá-la ou colocá-la na prática. E é exatamente isso que a gente quer abordar hoje, certo? Porque a gente tem essa prosperidade, mas a gente se distancia dessa prosperidade por causa de algumas coisas, certo? A gente tem muito essa crença do não merecer, a gente tem muito essa questão do não poder, né? Existe uma tendência enorme para a gente, principalmente nós brasileiros, temos essa síndrome do cachorro vira-lata, de achar que não é capaz, que não pode, que não é bom, sabe? Não, você pode ser, vamos dizer, o melhor vendedor de água. Eu me lembro de um exemplo de um pintor de parede. Eu conheci um pintor de parede que ele sozinho pintava o apartamento todo, certo? E ele era ágil, rápido, ligeiro. E a consciência dele é que quanto mais rápido ele terminasse, mais rápido ele estaria livre para trabalhar em outro lugar, né? Então você vê aí uma outra consciência, um outro pensamento. Isso quer dizer o quê? Vou fazer meu trabalho bem feito, vou fazer meu trabalho rápido, vou fazer o meu trabalho dando meu nome de forma que as pessoas me indiquem, me encaminhem, né? A gente geralmente tem uma consciência de querer reter, não de trazer esse fluxo. E a prosperidade tem exatamente conexão com fluxo, com movimento. Estar parado ou querer reter não faz a coisa fluir. Se você pegar aquela parábola lá do pai que deu semente para os filhos, e aí ele deu semente para um que botou lá no cofre, o outro fez não sei o que, o outro lá plantou. Tempos depois esse pai foi atrás dos filhos, né? Eu acho que vocês devem conhecer melhor essa história do que eu. O filho que guardou as sementes foram corroídas por bichos dentro do cofre. E aquele que plantou fez multiplicar. Aquele filho que conseguiu as sementes
ou devolver as sementes para o pai, era o que iria receber a herança. Então isso quer dizer o quê? Não é você ficar ali prendendo, retendo, é movimentando, certo? Às vezes você diz assim, ai, eu não quero sair porque eu vou gastar. Ai, é importante que você invista em contato social, é importante que você se movimente, é importante que você invista em mais conhecimento para você, certo? Seja conhecimento da sua área ou seja algum outro conhecimento. Eu adoro aprender coisas diferentes, porque, pronto, parábola da vaquinha. Eu adoro o de empurrar a vaca, é essa. Eu adoro aquela ideia de quanto mais você aprende, mais você tem informações diferentes daquilo que você já sabe e vai reafirmar aquilo que você sabe, entende? Especificamente, às vezes você está muito acostumado a ouvir a mesma coisa e quando você escuta sempre a mesma coisa, parece que você não entende. É aquela história do Einstein que diz que você, com a mesma cabeça, olha só, Mahamara, boa noite, com a mesma cabeça que você criou o problema, você não consegue resolver o problema. Ou seja, você precisa mudar alguma coisa, mudar aí algumas crenças, alguns pontos de vistas, alguns aspectos quanto ao que você vê como prosperidade. Se você tem uma postura negativa quanto à prosperidade, se você tem aversão, se você não tem nojo, não quer dinheiro, se você tem esse problema, isso é muito difícil. Você vê que quando você tem esse sentimento de distanciar do material, isso significa não especificamente um desapego, mas muitas vezes essa aversão. E vamos lá, você se relaciona com alguém que não gosta de você? Você quer distância daquela pessoa que não quer contato com você, não é verdade? Se você tem aversão a essas questões de prosperidade, significa que a prosperidade vai manter longe de você. Então é necessário que você faça as pazes, pois dentro da minha perspectiva de estudo, a gente percebe que Jung fala disso, a astrologia fala disso, o tarô fala disso, de que a nossa vida tem o aspecto material, o aspecto afetivo, o aspecto mental e o aspecto espiritual. São 4 pernas de uma mesa ou 4 pilares de uma estrutura que é a sua vida. Ou seja, o lado material é importante, mas a questão é o quanto que você dá de importância. Às vezes você dá mais importância para o afetivo ou para o material, e aí a mesa fica ali com aquelas pernas meia bambas. Ou seja, eu preciso saber como e quando e o quanto investir em cada área da minha vida. Por exemplo, lado material, ele é muito importante, eu preciso investir. Porém, é preciso que eu saiba lidar com isso, porque se eu estou focado no financeiro e esqueço as outras áreas, fica ali meio desequilibrado. É necessário ter esse equilíbrio. Agora, é necessário também que eu trabalhe a minha postura diante de tudo isso. E se a gente for observar, o Theta Healing trabalha muito com as crenças limitantes. E referente às crenças limitantes, o que a gente mais tem são crenças limitantes, principalmente ao nível histórico. Isso quer dizer o quê? A nossa criação, né, não só, vamos dizer aí que o nosso DNA, né, os nossos ancestrais, mas a gente tem muitas crenças limitantes vinda da nossa cultura, certo? A maioria é nordestino e os nordestinos têm uma certa dificuldade histórica. Então essas questões, o quanto que não é passado e perpassado de pai para filho, para neto e tudo mais. Entenda que o universo é próspero, abundante e o universo tem a sua parcela
Não é necessário que você queira a parcela do outro, mas que você tome empoderamento da sua parcela. Que isso não seja nem mais nem menos, que você tenha essa consciência do que é seu e dizer para o universo que você quer aquilo que é seu, certo? Você merece ter tudo de bom. Eu creio que você faz todo o seu possível para ter tudo que você merece. Mas muitas vezes você está se esforçando e o universo não está correspondendo. Por quê? Por que não está acontecendo? Semana passada, ou foi semana atrasada, acho que alguma semana atrás eu vi que se você tem dificuldade de co-criar ou de manifestar aquilo que você está mandando para o universo, significa que existe ali alguma crença limitante ou algum bloqueio dentro de você que impossibilita daquilo acontecer. Traduzindo, se você diz que quer essa prosperidade, você diz que quer, mas o quanto que você realmente quer? Às vezes você manda mensagem para o universo, mas ali dentro de você não quer. Às vezes você diz, eu quero um amor. O amor também está inserido nesse aspecto da prosperidade, pois a sua vida precisa prosperar como um todo, nos 4 assuntos: material, mental, espiritual e afetivo. E no afetivo, você diz que quer um amor assim, assado e tal e qual. Porém, no meio da história, o que acontece? Você diz que quer, mas no fundo você não quer. E aí você fica mandando essa mensagem para o universo contraditória, entende? Eis o grande problema. Antes de você mandar para o universo, cheque-se internamente aquilo que você quer, certo? Não precisa você entrar num padrão, certo? Você basta perceber aquilo que você mais quer. Vamos pegar o exemplo de um relacionamento. Eu não sei, meu antigo relacionamento foi assim assado. Eu não quero me meter no outro relacionamento. Mas essas coisas ruins do antigo relacionamento já é um parâmetro daquilo que você não quer. Beleza? O meu antigo trabalho foi assim, assado. Eu quero trabalhar, mas não sei, eu acho que eu vou ser autônoma e tal, não sei o quê. Aqueles padrões são referências daquilo que você não quer. Entenda que, respondendo a Emily, sim, você tem que trabalhar essa sensação de ser merecedor e ter seu parâmetro daquilo que você quer para o universo. Universo, eu quero felicidade, eu quero relacionamentos equânimes, recíprocos, relacionamentos maduros, saudáveis. Eu quero um ambiente de trabalho não tóxico. Mas se você focar no não tóxico, você está ali exatamente mandando para o universo o que você quer, que é o tóxico. Então abstrai essa questão da toxicidade, certo? Não quero tóxico. Então abstrai isso e foca. Eu quero um ambiente de trabalho saudável. Eu quero sócios responsáveis, compromissados, de relacionamentos maduros, certo? Então você precisa ter ciência daquilo. Fred, mas de vez em quando acontecem as coisas ruins. A vida da gente acontece acidentes, acontece várias coisas. Pode acontecer. Porém, se eu acordo e determino meu dia, que o dia vai ser positivo, vai ter coisas boas, eu garanto para você, pode ser que não tenha 10 coisas boas, pode ser que tenha 9, mas já é muita coisa, não acha? Porém, falta da minha parte essa determinação. Falta eu ali usar uma frase positiva. Vamos amanhã determinar o dia, acordar e dizer, o dia hoje vai ser melhor do que ontem. Já é muita coisa. O que você acha? Seria uma boa? Pois dessa forma você vai determinando o seu dia, você vai atraindo mais coisas boas. Digamos que você trabalha com vendas ou precisa de clientes, então diga que você vai atender
hoje mais clientes do que você atendeu ontem. Você vai ali, ó, aumentar a sua meta. Joga para o universo. Ah, hoje não aconteceu. No outro dia insiste, persiste, não desiste. Por quê? Dessa forma, você vai mudando o velho hábito. Deixa eu ler aqui o que a Emily escreveu. Vem aqueles hábitos limitantes que dizem, né, que você deseja muito. Eu não acredito que você deseja muito, certo? Eu acho que você tem o que merece. Você recebe o contrário, ou quando você não recebe é porque não merece. Olha, a gente precisa entender que às vezes não é a questão de merecimento, mas é a questão de o quanto que você está envolvida com o que você realmente quer, certo? Existe uma coisa que eu aprendi, tem um livro maravilhoso que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E nesse livro tem uma coisa muito engraçada que fala da interdependência. Ele fala da dependência, da independência e da codependência. A maioria das pessoas se dizem independente, mas na realidade elas são mais do que dependentes. Elas dizem ser independente, ali, super importante e tal, mas é um fingimento para não mostrar o quanto que depende. E muitas vezes essas pessoas entram num relacionamento codependente, certo? Aonde eu finjo ser independente e mostro que você depende de mim para ficar por cima, mas na realidade é eu que dependo mais de você do que você de mim. Traduzindo, às vezes eu tenho um pensamento assim, eu não preciso de ninguém, mas no fundo você precisa. E aí você fica naquela coisa do aquela coisa de quando eu quiser eu paro. É a outra pessoa que depende de mim. Eu tô aqui só por causa dessa pessoa. Mas na realidade é você que está dependendo, entende? Então entenda essa relação de interdependência, de liberdade, certo? Tanto nos relacionamentos quanto nas coisas da vida, certo? De você não estar preso, dependendo disso ou daquilo, livre, mas também trabalhando para que você esteja de uma maneira bem suave. Efeito Zenão, né? A gente precisa sim se trabalhar quanto a isso, porque às vezes eu digo que não quero, não preciso, mas quando eu tenho, eu me apego, eu me seguro de tal maneira que aquilo, se eu me ver sem, o mundo se acaba. Então esse é um grande ponto delicado da minha existência. Então entender que as coisas têm, eu uso, mas não me apego. Buda, ele é bem claro que o maior mal do mundo é o apego. Se você se apega a tudo aquilo que você conquistou, você vai sofrer. Então entenda que você cuida dessas coisas não como sendo suas, mas que o universo lhe trouxe de presente e você está aproveitando ali ao máximo possível, certo? Então dessa forma você consegue desfrutar do melhor que a vida tem ali a oferecer, sem sofrer, certo? Se as coisas não acontecerem, talvez é porque não seja o momento. Mahamara, que entrou aí, ela me disse sempre uma frase de Fernão Campelo Gaivota, que ela diz assim: no fim tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou ao fim. Então é exatamente isso. Quando termina, que fechou, que concluiu. Então tenha calma, no momento certo a coisa vai dar certa. O nosso problema é o nosso imediatismo, a nossa visão limitada do tempo, a percepção de que a gente quer para ontem aquilo que a gente ainda nem plantou a semente. Entende?
Então eu preciso perceber que as coisas vêm no tempo certo, mas que eu preciso estar aberto para aquilo que eu mereço de bom. Então reforce todo dia para o universo lhe trazer tudo aquilo que você merece de bom. Isso vai ser um crescimento quântico enorme seu, pois a gente está sempre numa crença histórica focando de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer instante. A gente sempre está esperando uma surpresa negativa, que não é surpresa. Quando acontece, você diz, estava bom demais, tinha que alguma coisa acontecer, não acha? Então, nesse caso, é necessário que você trabalhe as suas crenças e supere essa necessidade negativa sua e comece a trabalhar num positivismo, não no aspecto de um otimismo exacerbado de que vai dar certo, eu não faço nada para isso. Mas foque no aspecto de que você determina o seu dia, se esforça para que dê certo, está aberta para as boas surpresas do universo e vibre numa frequência positiva. Uma vez eu passei por um episódio engraçadíssimo. Eu tive 2 episódios assim. Um episódio foi, eu estava num evento no Parque do Cocó e um amigo foi para esse evento e não nos encontrou. Já na saída foi que ele encontrou e perguntou onde a gente estava, pois ele não nos viu, rodou todo o Parque do Cocó e não nos viu. E ele não entendeu por que a gente estava invisível. E eu passei por um episódio similar, entrando num supermercado, passando por um vizinho, certo? Um vizinho meu passou por mim e não me reconheceu. Uma outra amiga de infância passou e não reconheceu. E eu achei engraçado, né? Eu disse, por que as pessoas não estão me reconhecendo? Elas não estão reconhecendo porque você está numa outra frequência, certo? Quando você vibra numa outra frequência, as pessoas podem até passar por você, mas não vão reconhecer você, certo? Então essa questão de você vibrar numa outra frequência, isso significa que você não vai estar ali vibrando naquela frequência densa, pesada. Essa é a melhor forma de você se proteger das coisas ruins. Vibre alto, vibre positivo. Fred, como é que eu faço isso? Bota uma música bem legal, que você goste de dançar. Dança, se alegra, ou faz um banho energético, acende um incêndio, faz aquilo que te deixa super legal. Quando você ficar assim, super, super, super legal, você vai estar numa vibe lá em cima. Então, nesse momento, nessa vibe, você não vai estar vibrando ali naquela frequência. Eu já passei por situações de estar atravessando a rua tão bem, tão leve, tão legal, e olhar assim e ver que via alguém à distância numa nuvem pesada. E eu digo, sai pra lá, eu tô tão bem, não vem me contaminar. E fui embora, certo? Então é importante você perceber que essa sua frequência vibratória muda tudo à sua volta. E essa questão é que vai trazer muitas coisas boas. Vibre positivo, esteja aberta, determine as coisas e assim você vai ter cada vez mais possibilidades de fazer com que as coisas boas aconteçam e que sua vida prospere. É tão pequeno você ficar querendo se vingar do outro, descontar no outro, fazer isso, aquilo outro. Eu entendo que às vezes a raiva lhe toma e que você precisa fazer algo para se livrar daquilo, ou você vai ficar martelando aquele assunto durante séculos. Mas é importante você perceber que aquilo precisa ficar lá e você seguir adiante, leve, super bem. Tendo ido adiante, você vai vibrar positivo. E eu digo que a melhor vingança
é mostrar a sua felicidade. Eu acho que isso é melhor do que tudo. Você vibrar no ódio ou na raiva faz com que você não prospere. E o seu inimigo, ele vai ficar ali, né? Prosperando, evoluindo, e você ali amargando, roendo. Eu costumo dizer que a caravana passa e os cachorros latem. Você precisa entender quem você é, a caravana ou o cachorro. Você vai ficar o tempo todo latindo, falando, ali remoendo, ou você vai seguir adiante? Eu espero que você cresça, evolua, prospere e mostre para o outro que você cada vez mais tem evoluído, tem crescido, tem prosperado, tem estado cada vez melhor. Uma vez eu vi uma entrevista de uma pessoa, perguntaram para ele, né? E essas pessoas que têm inveja do Senhor, ele inveja? Olha aqui minhas joias, olha aqui minha vida e tal. Ou seja, acho que a melhor forma de você lutar contra a inveja é não entrar nessa frequência. Entende? A melhor coisa é você estar vibrando tão positivo que a inveja não chega até você. Certo? Você tem o que você merece. E foque nisso. Não queira o que é do outro. O do outro é do outro. Se você fica vibrando ou dependendo do que é do outro, isso daí faz com que a sua vida não cresça e que a vida da pessoa também não cresça. Porque tudo que ela consegue você fica, eu queria para mim. Por que meu irmão não tem isso? Por que não sei o quê? Essa é uma frequência negativa terrível para você e para o outro. Então, aplauda o sucesso do outro. A pessoa conseguiu por mérito dela. Mas eu se esforce, faça o seu e consiga. De repente pode ser melhor do que o dela. Então não foque. Se a pessoa conseguiu, é porque ela estava mais objetiva, mais determinada para conseguir. Pode ter despertado em você o interesse de também fazer. Então faça. Não deixe para ontem. Comece hoje. Melhor, amanhã de manhã, use uma frase de impacto para determinar o seu dia. Eu sugiro para vocês que hoje seja melhor do que ontem. Ou que hoje eu vou atender mais clientes do que eu atendi ontem. Ou que hoje eu vou ter surpresas agradáveis do universo. Então, dessa forma, você vai determinando seu dia e vibrando para o universo coisas positivas. O que eu mando, isso volta. E quando voltar, eu vou ter os bons resultados. Então, pense nisso. Botou as frases espalhadas, né? Na casa, no banheiro, na geladeira. Gostei da ideia. Uns post-its ali relembrando. É muito legal, principalmente no espelho. Assim, você está escovando os dentes, acordando, aí você olha e aí você lembra. É bem legal isso. Mas essa frase pode ser repetida durante algumas vezes. Os estudiosos dizem que 21 dias seguidos cria um hábito. Se você faz isso durante 21 dias, você começa a ter um hábito de determinar o seu dia, certo? Não precisa você fazer a frase que estou sugerindo. Faça a sua frase. Por exemplo, a cada dia eu estou melhor de saúde. A cada dia o amor da minha vida está mais perto de mim. Use a frase que tem a ver com aquilo que você sente que no momento é o mais necessário para você prosperar, entende? E dessa forma você vai ali mandando para o universo essas mensagens e o universo vai responder. É claro, lembre de trabalhar suas crenças limitantes que bloqueiam você de conseguir aquilo que você merece. Você manda para o universo e se não vem, é porque aqui alguma coisa diz que você não quer. Às vezes é medo do sucesso. Se eu conseguir, o que eu vou fazer com isso? Às vezes eu tenho medo do fracasso. Se não der certo, o que o povo vai pensar de mim?
A gente tem muitos medos, mas os medos só se resolvem enfrentando. Então enfrente os seus medos passo a passo, com passo de bebê. Ali, engateando, você vai indo e você vai enfrentando. Já já você consegue cada vez mais e mais evoluir, prosperar, conseguir mais outra meta. E já já o ano termina, você vai fazer um balanço do ano dizendo: o ano foi proveitoso. 2024 foi melhor que 2023. E 2025 será ainda melhor. Dessa forma, você vai ali, ó, vibrando cada vez mais nessa prosperidade. Agora, não adianta você querer colher se você não planta uma semente. Plante pelo menos a semente do seu pensamento. Regue com a sua determinação e frequência vibratória elevada. E isso vai fazer com que, cada vez mais, a cada dia, você tenha bons resultados. Óbvio, de vez em quando aparece ali uma erva daninha. Faça suas terapias, tire essas ervas daninhas. Use floral, Theta Healing. Faça o que você tiver ao seu alcance para se libertar dessas ervas daninhas que às vezes vêm, seja familiar, seja cultural. Eu chamo cultural algo que tem a ver com o local onde a gente nasceu, né? As pessoas com quem a gente convive, pois aquele ditado, vocês já ouviram aquela historinha, a Emily ainda está aí, a Emily que adora historinha, sabe aquela historinha do sapo surdo? Havia história, sabe, Emily? E a Emily foi-se embora. Existe a história do sapo surdo que ele tinha uma chaminé e os sapos todos tentavam subir a chaminé e caíam. Como todos caíam, os outros sapos todos diziam para todos que tentavam. Os sapos que tentavam subir, os outros diziam: não, tu não vai, tu não consegue, não vai dar certo, desiste. Ficava sempre nessa coisa. Teve um dia um sapo que foi, subiu, chegou lá em cima e depois desceu. Quando ele desceu, todo mundo perguntou: como foi que você conseguiu? A gente estava gritando que você ia cair e você mesmo assim insistiu. Como você conseguiu? E o sapo: o sapo era deficiente auditivo, para ficar politicamente melhor, né? Então o sapo com deficiência auditiva, ele não ouviu a torcida negativa dos outros. E é assim que às vezes você tem que ser. Superar esses obstáculos dos outros que dizem: você não vai, você não consegue, você não pode. Não escuta a torcida contrária. Insiste. Aposta. Vai. Faz a tua história. E a do macaco com a banana é mais ou menos parecido, mas é o centésimo... Pera, é o da batata ou da banana? Agora eu fiquei confuso. Mas enfim, essa história é exatamente para a gente entender que às vezes a gente tem muita torcida contrária. Então, não ouve e não fala. Faz, certo? Há muitas pessoas que dizem, mas muitas pessoas não fazem. Há uma diferença entre falar e fazer. Há muita gente que fala que faz, poucos mostram que fazem. Então busque você falar menos e fazer mais. As palavras, elas enganam e o vento leva. A atitude, ela mostra o que você realmente quer. Isso serve para tudo, principalmente para o amor. Aquela pessoa que chega dizendo para você que lhe ama, que você é linda, que você é maravilhosa, que isso, aquilo, outro e tal. E as atitudes não são condizentes às palavras. Então, perceba isso e mude isso. Não seja aquela pessoa que só fala. Fala menos, faz mais, certo? Mais do que isso, determina, trabalha o teu sentimento para: eu vou conseguir, eu vou romper essa bolha, eu vou superar esse meu obstáculo e vou prosperar. Assim, garanto para você que em pouco tempo você vai ter bons resultados. Eu aprendi uma coisa engraçada sobre prosperidade e tempo.
As sementes que você planta, elas têm um tempo de durabilidade ou de efetividade. Isso quer dizer o quê? Se você planta semente de alface, você em um mês consegue colher folhas de alface, certo? Se você planta grãos de milho, por exemplo, em 3 meses você já começa a colher milho, certo? Agora, se você planta um caroço de manga, nossa, o caroço de manga até ele romper, crescer, ficar frondoso, bote mais de 10 anos para você começar a ter a primeira manga. Mas um pé de alface, você em um mês colhe o pé de alface e morreu. Com 3 meses você colhe o grão de milho, mas você tem várias espigas, né? Você tem ali uma safra legal. Mas a mangueira demora, mas depois que der a primeira manga, você vai enjoar de comer manga, vai fazer lama de manga, você vai ter que vender a manga. Por quê? É um investimento a longo prazo. Então perceba se o que você está investindo é a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Se é um mês, 3 meses ou 10 anos. Se você precisa de algo a longo prazo, isso significa que quer mais, necessita de mais rega, ou seja, eu preciso me empenhar mais, precisa de muito mais adubo, eu preciso trabalhar toda a minha emoção para que essa crença aconteça. Agora, se eu quero algo rápido, rapidinho, em uma questão de um mês eu consigo. Então eu preciso de pouco investimento. Preciso de pouco pensamento, preciso de pouca emoção, preciso de investir menos naquilo. Mas perceba o que você quer e o quanto que você está investindo para que você tenha os bons resultados. E assim você vai vendo a sua possibilidade de prosperar a cada momento. E aí eu queria encerrar com perguntas. Vocês têm perguntas? Que eu já falei bastante. O que vocês têm a me dar um feedback do que eu falei? Ih, cri, 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 cri. Cadê o sapo? Comeu o grilo? O sapo não comeu o grilo. Alô? Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Ih, todo mundo calado. Vou falar então de... Oh, meu bem. Rebeca, vai ficar salvo durante 24 horas e depois eu mando para o YouTube, dá para você ver mais tranquilamente. Afirmação boa para prosperidade. Vamos lá. Há várias possibilidades, né, quanto à prosperidade. Uma das formas de você trabalhar a prosperidade é você entender que você vibra de acordo com a prosperidade do mundo. Isso quer dizer o quê? Eu prospero, eu sou próspero, ou eu sou a prosperidade. No Theta Healing, a gente fala muito uma coisa bem legal sobre ter uma percepção de algo que seja bom para todos. A gente diz para o bem maior, certo? Então, uma afirmação boa de prosperidade é: eu sou a prosperidade do mundo para o bem maior, focando na positividade, certo? Como destravar seus caminhos de prosperidade? Bom, eu trouxe aqui, cristais como citrino, pirita, são pedras que têm essa frequência vibratória de prosperidade. Você tem ervas, você tem cores, você tem um monte de coisa. Mas nada disso vai ser útil se aqui você não está aberta. Então você precisa trabalhar o que está aqui dentro, certo? É importante você trabalhar essa crença que está lhe travando, certo?
Ai, Fred, me ensina um banho para destravar a prosperidade. Ah, faz um banho de chamate, rompe todos os obstáculos, é maravilhoso. Mas não adianta nada eu preparar um banho de chamate, energizar esse banho no luar, fazer o que for, se isso que eu usar não estiver reverberando dentro de mim, certo? Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse: eu queria um banho de amor. E eu fiz. E aí a pessoa tomou o banho, e quando terminou de tomar o banho, a pessoa pegou e chegou para mim e disse assim: o banho era tão cheiroso, mas será que vai dar certo? Eu digo: acabou de dar errado. Porque se você não está vibrando positivo naquela frequência de amor, não adianta você tomar milhões de banhos, certo? Você tem que conectar aquela energia. Não adianta você carregar uma pedra de pirita que é boa para a prosperidade se você não sente que a prosperidade é para você, entende? Então resolva suas crenças limitantes, comece a focar bem positivo de que o seu caminho é livre de obstáculos, certo? Que o seu caminho é fluxo, é fluido, é maravilhoso. Determina coisas positivas, pois cada vez menos os negativos vão te atrapalhar, entende? Respondido? O cheiro de louro na casa, eu não diria que é feijoada, não. Os vizinhos vão pensar que você está fumando outra coisa. Mas vamos lá. Não, isso é uma crença limitante, Rebeca. Então deixa eu traduzir. A Rebeca está escrevendo ali que se é verídico que antes de entrar numa ascensão financeira passamos por uma grande perda ou dificuldade. Não, não é. A gente tem crenças limitantes. Eu falei no começo que a gente tem uma síndrome do cachorro vira-lata, que é aquela ideia de que você não pode, não merece, que não é bom para você. E essa crença limita de tal forma que você acha que para ter muito você tem que perder, para conseguir algo você tem que sofrer. Existe um livro do Deepak Chopra que são as 7 leis da prosperidade. Ele fala que uma das leis é a lei do fácil. A grama não sofre, a grama não tem dificuldade, certo? Se na sua vida está tendo dificuldade, é porque você está no caminho errado. Você tem que encontrar o caminho que tem a ver com você. O que seria o caminho? Às vezes a gente está tentando algo de um jeito por alguma influência alheia e aquilo é difícil. Então foca no que é mais fácil. Vou traduzir. Vamos falar de português e matemática. Digamos que você tem mais facilidade para português do que para matemática, mas você está ali tentando fazer uma faculdade de engenharia que precisa de matemática e você nunca passa no vestibular de engenharia, mas você é bom de português. Por que você não faz, por exemplo, jornalismo, que tem possibilidade de usar português? Não é, Isabel? Isabel é jornalista. Ela sabe melhor do que eu. Então, nesse caso, você vai ver essa possibilidade de usar aquilo que você tem mais habilidade, mais facilidade, certo? Se você tem mais habilidade para uma coisa, usa isso a seu favor, certo? Então, as coisas vão ser bem melhores. Agora, se você tem, por exemplo, você é tímida, né? Não vai trabalhar, por exemplo, com recepção, recebendo pessoas. Você vai ser aquela pessoa assim, mais tímida do mundo. Vendas, então, vai ser difícil. Mas se você é uma pessoa mais extrovertida, consegue vender melhor, beleza. Mas isso não quer dizer que você, eu tenho essa dificuldade, então vou me acomodar. Você pode fazer um curso de teatro, um curso de vendas, aprender a preencher aquela lacuna que para você é difícil. Não quer dizer que um curso de reforço de matemática vai lhe tornar Einstein. Não. É aquela história, se você não viu, assista o filme do Mozart, né?
Mozart, desde novo, era hábil com música. E o conde, esqueci o nome do conde, se ruía. Quem assistiu esse filme aí, ou quem não viu, veja. O conde via o que o Mozart escrevia e ficava louco com a habilidade dele, certo? Porque ele era genial. O outro se esforçava, mas não conseguia, certo? Tentava e no máximo era mediano, enquanto que o Mozart fazia qualquer coisa, era maravilhoso. Duendes ajudam a prosperidade? Duendes não, mas quem trabalha com elementais sabe que gnomos tem muito mais conexão com essa energia de abundância, certo? Existe também na Grécia uma deusa chamada Fortuna, ou abundância no romano. Mas se você for observar, essa história de prosperidade está em todas as culturas, como Ganesh na Índia. Você vai ver sempre essa energia, essa frequência vibratória de prosperidade em diversas culturas. O importante não é você ir lá, é você trazer de lá para cá, certo? Trazer essa prosperidade. E aí a programação neurolinguística sugere que você use um exemplo. Vou usar aí uma sugestão. A gente tem uma pessoa conhecida no Brasil que é apresentador, foi conhecido como camelô, né, mas vinha de uma família judia riquíssima. Então ele é um padrão de alguém que veio de baixo e conquistou. Isso é o que nos é vendido, né? Mas a gente sabe que a família dele já era rica, já vinha lá da época dos reis com grandes condições. Então você pode ter um exemplo, uma pessoa como referência para trazer essas características. Se você quiser, procure mais coisas sobre programação neurolinguística que pede para você adotar postura. Isso é um estudo científico que diz, sabe o filme do Superman? O Superman fica lá naquela posição. Você ficar nessa posição por alguns minutos, você manda mensagem para o seu cérebro de ser o Homem de Aço. Ou acho que a Mulher Maravilha, não sei. Você traz dessa posição para a sua cabeça, certo? Se você é uma pessoa que fica assim, obviamente você manda mensagem para o seu cérebro de ser uma coisa, outra. Então a sua postura conta muito, certo? Então veja essas coisas. E se você gostou, deixa aí os comentários. E se está gostando, incentiva para que a gente, quem sabe, próxima semana traga outro tema. O que vocês acham? Certo? Eu vou encerrar, porque eu tenho outro compromisso já. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente tenha sido válido. Eu estou gostando muito de fazer. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar, tá bom? Se vocês gostarem e comentarem aí, próxima semana, quem sabe, temos um assunto interessante. Quem sabe dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Gratidão, Emily, Isabel, todos os presentes. Gratidão enorme. Uma ótima noite para vocês. E essa live vai ficar gravada por 24 horas. Depois procura lá numa outra plataforma que vai ficar salva lá, tá bom? Beijo, beijo, beijo enorme e até breve.